Vamos lá, agora sim, acho que o som, vamos lá, tá tudo Agora ok, sim, acho que o som, vamos lá, tá tudo agora ok, sim, acho que o som, vamos lá, tá tudo agora sim, ok, acho que o som, vamos lá, tá tudo agora sim. ok, som e vídeo ok? Ah, legal então. Então vamos lá, boa tarde todo mundo, meu nome é Murilo Garcia, mais conhecido como Dog Trader, espero que esteja todo mundo bem, que tenham aproveitado bastante operações hoje, que esteja todo mundo feliz, né? É o famoso acredita operador, né? Pessoal, como a gente tinha comentado ontem, a ideia do trabalho é a gente poder estar mostrando como funciona a sistemática de se tornar um analista profissional, um analista de investimentos. Ontem foi bem emocionante e bem nervoso para mim, que foi a primeira transmissão uh, ao vivo. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande que eu tenho comigo mesmo em poder passar o melhor conteúdo para vocês, tá? Lembrando que no canal todos os dias agora o Shark School a gente vai ter das 8h30 às 9 o Peretti fazendo wake up, tá? Ele mostrando tudo o que está acontecendo no mundo, como é que as bolsas dormiram, as asiáticas, como que estão acordando, as principais notícias que vão agitar o mercado. Das 9 até o meio-dia e meio nós vamos ter o Martini, que é analista CNPI, tocando pregão ao vivo, podendo ver as melhores oportunidades para todos. Na sequência entra o Charles, nosso amigo Charles Nader. Ele vai estar do meio-dia e meio até as 5, entre 4h40 e 5 horas, tocando pregão, vendo as melhores oportunidades tanto de swing trade quanto de day trade, operações de índice, dólar. E eu vou estar fazendo essa parte educacional com vocês, das 5 até as 6, onde o mercado já está morno, já está entrando para os finalmente, né? A gente vai aproveitar esse tempinho que a gente vai ter das 5 às 6 para poder conversar melhor em relação a como se preparar para esse novo mercado, esse mercado que está em grande expansão, né? Ontem eu não sei se quem pôde estar aí assistindo, até volto a falar, quem puder contribuir com o nosso trabalho, dá um like, escreve no canal, que tem muito conteúdo, muita informação que a gente vai começar a estar postando diariamente. A ideia é trazer cada vez mais educacional para vocês poderem crescer não só como traders, mas sim como investidores, como analistas, e esse é o foco do programa, tá? Ontem, como eu tinha falado, nós temos uma expansão gigante na bolsa, o número de CPF está explodindo, a gente bateu o recorde esse ano de 1 milhão de pessoas na bolsa de CPFs ativos, e o número tende a crescer muito mais, principalmente com essa curva de juros cada vez mais decrescente, o paraíso fiscal que era o Brasil em termos de renda fixa está deixando de ser momentaneamente, né? A gente nunca sabe no dia de amanhã como que a gente pode enfrentar, né? Mas a tendência é que para que os outros países achem a gente sério, a gente tem que ser sério. Então, para isso, a gente tem que ter taxa de juros cada vez menores. E com isso, a nossa rentabilidade de carteira cada vez vai diminuindo mais, né? Então, a gente tem que sempre pensar isso, né? O pessoal que está no chat aí, boa tarde todo mundo. O pessoal que está da GM, o Silas está por aí, o pessoal dos Majubas, todo mundo ok, legal. Bom ver vocês aqui, viu? A turma que eu trabalhava com eles, aprendi muito com eles, aprendo sempre e hoje eu ajudo eles também, né? Acho que aprendizado é sempre uma forma de trocar experiências, né? A gente só aprende ensinando, né? Então é sempre por aí. Então, como eu estava falando, quando a gente pensa em cada vez renda, a taxa de juros menores, uh, cada vez renda taxa de juros menores caindo e a gente precisa rentabilizar nossa carteira cada vez mais. Só que com isso o grupo de analistas ainda é pequeno no nosso país, né? Ontem eu mostrei para vocês que nós temos mais de 1 milhão de pessoas na bolsa e cerca de 860, 870 analistas CNPIs cadastrados pela PMEC. Isso é um número muito pequeno. E se a gente for parar para pensar, o que a gente pode trabalhar tanto em salas ao vivo, trabalhar em gestão de banco, gestão de carteira, gestão de fundo, tem uma área, uma gama enorme para se crescer, tá?
Hoje a gente vai continuar a introdução dele, que basicamente eu vou explicar para vocês como se associa, quais são os passos que a gente tem que fazer e o que a gente tem que começar a se preparar para a prova, tá? Então eu vou começar a apresentação. Vamos lá. Todo mundo está vendo minha tela aí? Tá tranquilo? Responde no chat, por favor. Ok? Legal. Então vamos lá. Primeiro passo. O certificado CNPI, para vocês terem uma ideia, isso tem uma instrução, número 598/18, que ele fala que ele é exigido para todos os profissionais que irão exercer a atividade de analista de valores imobiliários, como pessoa natural. Tá? Então, o que é o CNPI? É o Certificado Nacional do Profissional de Investimento. Tá? Para que existe isso? Justamente para a pessoa poder treinar, estudar e saber como funcionam as leis, como rege o mercado e qual a melhor forma de indicar uma operação de compra, uma operação de venda, uma operação estruturada ou até mesmo a área de investimento de vocês. Tá? Nós temos 3 tipos de CNPI. Tem o CNPI, que é o analista fundamentalista, onde que ele vai verificar os fundamentos da empresa, o valuation, né? Quanto tem de lucro, quanto tem de ativo, quanto tem de passivo, como está a dívida dele, qual a expansão. Tem o CNPI-T, que é o analista técnico, que é no qual eu me encaixo, que é o que eu estou buscando, que é justamente ele vai verificar as melhores recomendações através do gráfico. Então é análise gráfica purista, que ele vai poder verificar e ver qual a melhor tendência do papel. E tem o CNPI-P, que é o analista técnico e fundamentalista, na qual ele vai estudar tanto a parte fundamentalista da empresa, quanto a questão gráfica da empresa. E tentar achar um meio termo desse ponto para poder achar operações ou achar possibilidades de investimento melhor. Tá? Como obter? Primeiro passo. Os exames eles são oferecidos pela PMEC e a PMEC, essa associação, ela rege todo o sistema para as pessoas que querem ser analista. Tá? E ela tem uma parceria junto com a FGV. A FGV é quem vai aplicar as provas, ou seja, toda vez que você for fazer a prova, você tem que fazer lá na FGV. Então você primeiro se cadastra na PMEC, vê todo o conteúdo, como funciona, e na sequência você vai lá para a FGV, você marca a prova, tudo online, vai na FGV para fazer a prova. Né? Pré-requisito: para você ser analista, você tem que ter concluído o ensino superior. Não importa a área, pode ser qualquer área. Tá? Você pode fazer a prova sem ter concluído. Por exemplo, quem ainda está estudando, quer fazer a prova, legal, estuda, se dedica, faz a prova, não tem problema nenhum. O problema é que você não vai conseguir o certificado enquanto você não concluir a sua prova. Tá? Então tem muitas pessoas, principalmente que querem ir para essa área, acabam indo, normalmente no último ano de faculdade, a pessoa já começa a se preparar para essa prova. Tá? Em média, pelo que eu estava olhando em sites da internet, que a gente busca informações, né? Para mim é um pouco complicado, porque não é muito difundido essas informações. Justamente essa ideia do projeto. Então você começa a caçar um monte de informação em vários sites, em várias situações. Então eu resolvi ir lá na PMEC. Fui lá. Fica aqui em São Paulo, eu moro em São Caetano, tá? Aqui no ABC Paulista. A PMEC ela fica lá na Líbero Badaró, perto da Santa Efigênia ali, da Estação São Bento, bem pertinho da Bolsa. Tá? Para quem mora em São Paulo fica fácil, mas ela tem várias regionais. Tá? Eu resolvi ir lá na PMEC para conversar, para entender como funciona. E o tempo médio que as pessoas se preparam para essa prova é em média de 1 ano e meio a 2 anos. Para você ver o tamanho da complexidade. E aí entra aquela situação, eu não sei se é tão complexo ou não é difundido. Então essa foi a ideia da nossa live, de bater um papo todos os dias aí conversando com vocês. Tá? Vamos lá. Então, vamos ao site.
Se você entrar lá em apmec.com.br, você vai poder ver o site, e você entrando lá em Nacional, sobre a APMEC, associe-se, você clica lá, vai ter as regionais. Para o estado de Minas, aliás, para Distrito Federal e Sul, onde tem as regionais, eles têm dois tipos de formulário, um específico para pessoa física e um específico para pessoa jurídica. Eu não entendi ainda se existe alguma legislação local lá que tem que ter formulários diferentes ou por que eles têm essa distinção, tá? Basicamente o formulário é igual. Mas se você clicar ali, eu estou falando aqui em São Paulo porque eu moro em São Paulo, né? Se você clicar em São Paulo, ele vai abrir um formulário em PDF, você tem que imprimir esse formulário, você vai preencher com todos os seus dados, suas informações, tem que anexar uma foto 2x2, anexar alguns documentos que eles pedem, que é cópia de RG, cópia da certificação de graduação de ensino superior, certificação, cópia de endereço, e você coloca tudo isso no correio e manda para eles, tá? Nesse formulário você vai pôr telefone, você vai pôr o seu e-mail, e assim que eles receberem e validarem, eles vão entrar em contato contigo. Eles entrando em contato contigo, eles vão falar, olha, seu número de associação é esse valor, esse número, e vão dar o preço. Aqui em São Paulo, a associação, ela é anual, é uma taxa de R$500. Não é barato esse campo, tá? Se você entra no meio do ano, você consegue algum desconto, alguma coisa, aí você teria que ligar, sempre estar falando com eles, né? Próximo passo. Você fazendo isso, eles vão validar, vão gerar um número. E aí nós começamos o nosso conteúdo. Para obtenção do certificado, tem 3 provas que nós temos que fazer para quem quer ser analista. Então tem o conteúdo brasileiro, tá? Ela é uma fase comum tanto para o analista fundamentalista, quanto para o técnico, quanto para o pleno. Ou seja, independente qual vertente você queira usar para o seu CNPI, você vai ter que passar pelo conteúdo brasileiro. Basicamente ele vai falar sobre sistema monetário, sistema financeiro, renda fixa, derivativos. A gente vai ver mais para frente tudo isso, tá? Tem o conteúdo global, que é a fase para o analista fundamentalista, que é justamente aquilo que eu falei, que as pessoas vão ter que olhar como os valores da empresa, que eu não vou me aprofundar nessa parte, porque até nesse momento eu não tenho interesse em ser fundamentalista. Respeito todas as escolas, todas as vertentes, mas para mim eu acho que você perde um pouco a noção do trade. Então, nesse momento, eu não vou investir nessa área, tá? E tem o conteúdo técnico, que é a fase para analista técnico, que é justamente onde que eu quero me encaixar, onde que eu estou buscando e acredito que é onde que todo mundo gosta de operar, tá? Então, basicamente, nós temos isso. Então, para quem quer CNPI fundamentalista, ele tem que ter conteúdo brasileiro e o conteúdo global. Para o analista gráfico, ele tem que ter o conteúdo brasileiro, não precisa fazer o conteúdo global e precisa fazer o conteúdo técnico. Tá? Dessas provas, precisa ser nessa ordem? Não precisa ser nessa ordem. Você pode fazer o conteúdo técnico primeiro, que seria a prova técnica de gráfico, e depois fazer o conteúdo brasileiro? Pode. Você quer fazer o conteúdo brasileiro e depois se preparar para o conteúdo técnico? Pode. Qual o tempo que você tem em relação a uma prova e outra? A partir do momento que você se inscreve, começa a se candidata a fazer a prova e vai fazer a prova, você fazendo, por exemplo, o conteúdo brasileiro e foi aprovado, a partir da data de aprovação, você tem até 1 ano para conseguir a aprovação do conteúdo técnico. Tá? Se você não conseguir, durante 1 ano, após a aprovação do conteúdo brasileiro, conseguir o conteúdo técnico, você passa a ter que refazer a prova do conteúdo brasileiro. Da mesma forma inversa. Tá? É uma parte ruim, por isso que o pessoal se prepara muito. Para o cara poder ir para a prova do conteúdo, por exemplo, a gente vai fazer a sequência lógica, vamos pegar primeiro o conteúdo brasileiro, estudar ele, na sequência o conteúdo técnico.
O que eu pretendo fazer? Assim que eu tiver começando a estudar o conteúdo técnico, eu vou para a prova do conteúdo brasileiro. Por quê? É o tempo viável de eu conseguir passar entre uma prova, conseguir já estar bem avançado para o conteúdo técnico para poder começar a fazer a prova. Senão você perde muito tempo. As provas, se você entrar no site da PMEC e lá em região onde que é a prova, para agendar pela FGV, basicamente ela tem a cada, ou é semanal ou quinzenal, aí vai depender da sua região, né? Aqui em Santo André é quinzenal, a prova até onde eu vi. Como eu ainda não me cadastrei em nenhuma prova, não sei, não consegui ver todo o calendário, mas pelo que eu entendi, a cada 15 dias nós temos uma prova, tá? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo, quando a gente vai lá em apmec.com.br, você vai em Nacional, Certificação sobre o CNPI, tem os valores das provas. Então, até dia 30/4 tinha um valor, agora passou a ter outro, e aí todo mundo pergunta, mas eu vou pagar R$ 500 para me cadastrar na PMEC, sendo que eu posso não ser associado e fazer as provas. Sim, pode. A grande vantagem é que você sendo associado à PMEC, você já vai ter um belo desconto, né? Se a gente for ver aí agora os próximos valores, por exemplo, o conteúdo brasileiro, quem é associado da PMEC vai pagar R$ 457 na prova. Para quem não é associado, vai para 610. É uma prova relativamente difícil. O índice de reprovação é muito alto. Por quê? São 60 questões, 2 horas de duração e você tem que acertar 40. Então a chance de você não conseguir passar de primeira é alta, é grande. Uma coisa é a gente estudar e poder ter um conteúdo, fazer, por exemplo, simulados, algumas coisas assim em base da prova. Outra coisa é você chegar lá estudando uma cacetada de documento, cacetada de lei, um monte de livro. Então você chega lá meio que perdido, né? Seria a mesma coisa quem não opera mini day trade, você colocar o cara para operar um gráfico de tick, que a gente vai estudar lá na frente, que seria menos que 1 minuto. Ou seja, você consegue colocar muito mais candles dentro de 1 minuto. É loucura total. Se o cara entrar nessa high frequency para tentar fazer isso, o cara vai ficar doido. O cara pode até ter um sucesso. Ele pode até ter a noção gráfica como fazer, mas a frequência, a velocidade é muito alta. Então esse nível de prova é mais ou menos nesse sentido. Então eu aconselho a todo mundo a fazer o cadastro na PMEC, pagar a taxinha. Eu acho que vale a pena. Além dos cursos lá que eles disponibilizam, tanto para quem quer fazer o curso do CB, ou curso CT1, ou outros cursos, eles têm uma série de palestras, uma série de empresas, quando vai fazer alguma divulgação, alguma orientação, eles sempre abrem palestras para todo mundo, você pode fazer. Inclusive vai ter uma da JSL, se não me engano, semana que vem, lá na B3. E é gratuito, porque você já é associado. Então você entra lá, se inscreve, você vai ter a chance de conhecer o que é uma empresa, como que uma empresa se porta, como que é um relatório de uma empresa. Você vai estar em meio de vários analistas e investidores que vão estar acompanhando essa apresentação da empresa, e você ainda vai ter a chance de conseguir visitar a bolsa, conhecer a bolsa, entrar na bolsa, ver aquele caminho. É lógico, quando eu era mais novinho, lá pelos meus 15, 14 anos, eu ia muito para São Paulo e você via naquela praça a coisa mais linda, né? Porque você via um monte de cara todo de terno, engravatado, bonitinho, arrumadinho, né? Entrando de manhã na bolsa, e quando você vê eles à tarde, tudo amassado, gola rasgada, camisa rasgada, tem uma série de lendas. Inclusive, é interessante, se você jogar no YouTube e colocar lá Bolsa de Valores antiga, né, matérias, tem algumas matérias bem interessantes de como eles se preparavam, como que eles faziam, quanto que eles falavam, né? Tem várias histórias legais dessa parte, né? Quem não conhece a bolsa, acho que é interessante poder ter uma oportunidade lá, conhecer, que é muito legal. Vale a pena sim, viu, gente? Então vamos tocar aqui. Quando a gente fala em CNPIT, que é o meu caso, que é o
que é a saga do Nossa, a gente tem o seguinte, tem a conteúdo brasileiro, é uma prova objetiva com 60 questões. A aprovação tem que ser maior do que 40 acertos. Você vai ter 2 horas para fazer essa prova. E tem o conteúdo técnico, que é uma prova objetiva, também com 60 questões. A aprovação também tem que ser maior que 40 acertos, também é de 2 horas. Então, assim, não é uma prova fácil. Se você parar para pensar que você vai ter basicamente 2 minutos para responder cada questão, né? Então, então, ler, interpretar, raciocinar, tem cálculo, é meio complicadinho. Quando a gente fala em conteúdo brasileiro, os tópicos do curso, o que cai na prova, são esses, né? O Sistema Financeiro Nacional vai falar desde lá do Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, onde se encaixa a CVM, onde se encaixa as clears, as corretoras, os agentes de investimento, tem toda essa parte. Tem o mercado de renda fixa, que você vai ver basicamente taxa de CDB, taxa de CDI, poupança, IGPM, os índices, como se calcula os índices, como ver uma curva de juros, como calcular um juros futuros, juros presentes, né? Mercado de derivativos, que é onde que basicamente a gente fica no day trade, né? Então você vai ver operações estruturadas, operações de swing, como montar opções, como nascer opções, questões de hedge, arbitragem, toda essa parte, né? Tá todo mundo ouvindo aí normal, pessoal? O chat aqui para mim deu uma parada? Dá um ok, por favor, quem tiver ok aí. Ah, tá legal? Então tá bom, vamos continuar. Voltando. Os conceitos econômicos, a gente vai abordar mais lá para frente. É justamente esse que eu acho que é o grande diferencial, você poder ver demanda elástica, a demanda perfeitamente elástica. É bem interessante essa área, né? Conduta e relacionamento, ou seja, como que deve se portar, o que rege, como que você pode se garantir, quais os direitos. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, quando a gente está lá no day trade, às vezes pula uma ordem, pô, você não consegue, não tem contato, a plataforma trava, acontece, a tua internet cai, você fica desesperado, você não sabe como fazer, e você liga e fica chateado que às vezes demora um pouco, fica complicado. O pessoal tem toda uma relação de como fazer, como agir, quais as formas que você tem para entender, qual postura que as corretoras têm que ter com os clientes, qual a forma de atendimento, como você pode se defender, né? Se a corretora não conseguir ajudar ou não conseguir sanar suas dúvidas, quais os canais que você tem para pedir auxílio, para pedir uma segunda informação, uma orientação, tem toda essa parte, tá? Tem a governança corporativa, que a gente vai ver, seria o último tema. Acho que assim, é muito conteúdo, tá? Tem várias leis, tem vários livros. Ao longo do curso eu vou mostrar os livros, basicamente quais são as leis, e vou tentar montar passo a passo. Então nós iremos pegar sempre tópicos, tratar aqueles tópicos e começar a colocar. Eu não sei como que eu vou fazer isso no YouTube, talvez elencar as aulas, aula 1, aula 2, aí eu vou ver depois com o Charles, com o Martini, que eles conhecem bem mais essa parte de YouTube do que eu, o próprio Erete, que tem dado uma ajuda violenta, né? Eles vão poder me ajudar, a gente vai ver como vai fazer. Depois do conteúdo brasileiro, nós temos o conteúdo técnico, que é justamente onde a gente se encaixa, né? Então, fundamento de análise técnica, teoria de Dow, conceito de tendências, figuras, todas essas partes, né, que a gente vê todo dia nos nossos gráficos, que a gente entende maior do que 1, maior do que 2, mínima e máxima. Isso é setup, é estratégia operacional e trade systems, que está lá no último item que a gente vai estudar, tá?
Tem uma infinidade de coisas que a gente precisa entender. É lógico, o trader ele vai querer buscar uma operação, ou no intraday, ou de swing trade. Então as pessoas vêm, a maior parte delas vem para salas de call ou seguem analistas justamente por não conhecer toda essa estrutura de conteúdo, tá? Então a pessoa vem e ela quer primeiramente ganhar dinheiro. Esse é o objetivo de todo mundo que vem para a bolsa, tá? Segundo objetivo é começar a entender o que é, por que é, o porquê é uma compra, o que é uma compra, né? Ou a pessoa tenta ser autodidata, ou seja, vai dando porrada mesmo, ganha, perde até entender, ou ela acaba procurando um método, uma pessoa, ou ela busca um livro, ou ela busca um analista. Hoje em dia com o YouTube está muito mais fácil, você vê que tem dezenas de salas ao vivo aí, respeito todas, conheço muitos analistas de várias casas, várias corretoras, pessoas independentes. Eu aprendo com todos eles, pode ter certeza. Eu acho que assim, eu tenho profundo respeito e admiração por todos eles que estão aí. Mesmo que o método deles, para mim, não tenha se encaixado, ou que para mim a gestão não esteja ok, não quer dizer que eles estão errados. Eu acho que assim, o mercado só se mexe se tiver alguém comprando e alguém vendendo. E as duas pontas podem ganhar seu dinheiro. Tudo depende de um trade system e uma gestão de risco. Agora, como analista, você tem uma infinidade de coisas que você precisa entender para poder mostrar para as pessoas, né? Então, basicamente, a gente vai ver o fundamento de análise técnica, o que é uma análise técnica, os índices de probabilidade, a estatística, a teoria de Dow, como que ele chegou nessa teoria, quais são os principais máximas da teoria dele, como funciona, os conceitos de tendência, o que é uma tendência, como funciona uma tendência. Tem uma perguntinha no... Só interromper um pouquinho, tem uma perguntinha aqui no chat do Álvaro Almeida. Sim, Álvaro Almeida, eu acompanhei o Giba. O Giba para mim é como um pai, eu falo isso, não canso de falar. Com todo respeito ao Charles Nader, o Charles Nader é meu amigão, deu essa oportunidade para a gente poder crescer junto e ajudar todo mundo junto, mas o Giba para mim é um pai. Eu respeito muito ele, aprendo muito com ele. Tive o prazer de editar o curso dele agora, o Setup 2.0 dele, e possivelmente vai virar um livro. Eu já estou na 4ª revisão desse livro, tá? Eu fiz algumas revisões básicas, mandei para ele, retornou, e provavelmente esse livro vai sair um livro e eu que estou revisando esse livro. O Giba, além de trader, além de analista da XP, que pertence ao grupo da Clear, né? Ele é um amigo pessoal meu, assim como o Charles é, né? Voltando lá, pessoal. Nós temos o conceito de tendência, conceitos de figuras gráficas. A gente vai entender o que é uma figura gráfica, onde se forma, por que ela se forma, qual o índice de probabilidade dela, como seguir. Vamos passar pelas teorias de ondas de Elliott, né? Uma pessoa que me explicou muito Elliott e aprendo todos os dias. Elliott é dificílimo. A pessoa para ser um eliotista, no mínimo 2 anos. Para a pessoa ser um eliotista assim, fantástico, né? E uma pessoa que segue Elliott é o Charles. A escola do Charles, a forma dele ver é ímpar. A questão de ondas de Elliott, tá? Todos os conceitos de onda de Elliott, teoria de Adam, o Charles nisso é fantástico. Eu acho que é isso que eu falo. Às vezes a gente acompanha um analista e a gente está muito mais atrás de um call vencedor do que aprender, né? E ao longo do tempo, eu penso dessa forma: a gente tem que aprender, a gente tem que entender a nossa metodologia, a nossa visão, né? Mesmo você aprendendo com escolas diferentes, você vai entender como as pessoas enxergam o mercado. Lembra que eu falei que o mercado ele só vai se mexer se tiver alguém comprando e alguém vendendo, né? E você entender como as pessoas reagem, como as casas reagem, isso que é interessante. Isso a gente vai poder abordar bastante nesse conteúdo técnico, né? Infelizmente, enquanto eu não tiver o CNPI,
Eu não posso mostrar um gráfico atual, um gráfico ao vivo, dando uma recomendação de compra ou venda, né? Mas eu posso mostrar dentro desse todo esse conceito, a gente poder entender, olha, um canal, como se trabalha um canal, como que as pessoas costumam olhar o canal. A gente pode fazer algumas brincadeiras em relação a isso, mostrando cenários, né? Tem algumas escolas que falam, olha, em determinado ponto tem que se comprar, com stop aqui, alvo ali, e outras escolas vão estar vendo outras questões. Então, tem pessoas que trabalham em tendência, tem pessoas que trabalham somente com figuras gráficas, tem pessoas que trabalham somente com Elliott. Eu acho que assim, tudo é válido para você aprender. Às vezes um método funciona muito bem, só que às vezes a gente não tem estômago para ele. E às vezes um método é super difícil, mas a gente entendendo, a gente percebe que ele é favorável para a nossa cabeça, para a nossa psicologia, né? Voltando lá. Os padrões de candlestick, que a gente vai ver desde do fundador, do criador, é o trader japonês lá que ficou famoso com 100 traders seguidos, 100, ele fez 100 operações seguidas na bolsa de arroz e vencedoras, né? E ele tem todo esse, ele criou toda a forma de candlestick e dentro dessa forma de candlestick teve uma tradução que trouxeram para o mundo ocidental esses padrões. Isso começou a ser difundido para todo mundo. Os indicadores, a gente vai entender o que são basicamente indicadores de tendência, indicadores de osciladores, né, de oscilação, para a gente poder pegar a caixinha vermelha que a gente tanto gosta aqui no canal, de trabalhar ou se afastar dela, né? Tem pessoas que adoram trabalhar, esperam somente chegar na caixinha vermelha e fica trabalhando aquela oscilação. Né? E tem pessoas que detestam a caixa vermelha e quando vê entrando numa caixinha ou formando uma possível caixinha vermelha, a pessoa cai fora. Então, para isso, existem indicadores que te ajudam a te mostrar o caminho, como tá, como não tá. E aí a gente entra no ponto, para mim, eu acho que seria o mais importante de todos, que seria o gerenciamento de risco. Né? Eu acho que qualquer compra ou venda, 80% dela vai ser o nosso psicológico. E o nosso psicológico só vai ser benéfico, a gente só vai se sentir bem com a operação a partir do momento que a gente tem um gerenciamento de risco, a gente tenha uma sistemática, uma estratégia operacional, um trade system, que ele seja favorável matematicamente. Você imagina assim, se você tiver uma operação que o teu alvo é 1 para 1, você tem que acertar no mínimo 50% das vezes, para você sair no 0 a 0, isso sem contar taxa. Quando você tem um gerenciamento de risco, uma estratégia operacional, você começa a arriscar menos ou arriscar dentro do seu controle financeiro para tentar buscar operações bem mais longas ou mais funcionais. Né? Isso a gente vai abordar bastante algumas sistemáticas lá na frente. Né? Tem algumas escolas que falam que se você tem um padrão que tem um índice de acerto de acima de 70%, é mais complicado. Se você tem um padrão que teu índice de acerto é 40%, é mais arriscado. Então tem uma série de coisas. Né? O Mudança de Hábitos está perguntando qual livro você está lendo sobre gerenciamento de risco. Olha, tem uma infinidade de livros que eu tenho lido. É difícil comentar agora um especificamente, mas eu penso assim, ao longo dessa saga eu vou estar trazendo livros, comentando uma série de sentidos, né? Mas eu penso assim, o trader ele tem que ter, o trader ou investidor, ele tem que ter uma forma operacional, entender a lógica, entender qual classe que ele vai, que escola que ele vai seguir, ou com qual analista ele vai entender, compreender e aprender o método e seguir o método, tá? E eu, pelo menos particular, eu como trader amador, tá? Como eu falei, eu opero no mercado de renda física desde 2002. Em 2012 que eu vim para a bolsa, em 2016 é que eu passei a operar exclusivamente day trade e viver de day trade, tá? Eu tenho uma forma de operar, eu desenvolvi o meu método.
E para mim, boa parte do tempo eu não estou em operação. Você operar, assistir um pregão também é operar. E a hora que acaba o pregão, também você está operando. Eu acho que assim, você perguntou que tipo de livro que eu leio. Eu leio uma série de livros e eu começo a comparar e ver se aquilo funciona. Eu acho que assim, no mínimo você tem que dar dúvida para o sentimento de dúvida para qualquer pessoa que te falar qualquer coisa. Ter o mínimo de respeito e o mínimo de dúvida. Então, primeiro a gente tem que pensar assim, bom, olha, essa estratégia, ela fala que eu tenho que ter um desse autor, ela fala que eu tenho que ter um stop de 2% por operação do meu capital. Não posso arriscar mais do que isso. E eu tenho que tentar buscar tanto. Legal, eu tenho que buscar 6% no mínimo, a relação, bem, a relação que todo mundo fala de 3 para 1. Pô, vê se funciona. Testa. Testa. Eu quando comecei lá em 2002, até antes, né? Quando eu fiz a escola de contabilidade, eu tinha um professor que ele fazia questão de fazer isso com a gente. Ele levava folha milimetrada em escala logarítmica. E ele levava o jornal, né? Ele sempre deixava o jornal lá. E a gente tinha que criar o gráfico. Criar o gráfico. A gente fazia abertura, fechamento, na época era barra, né? Gráfico de barra, não era candlestick, a gente vai poder entender, né? E nós tínhamos que fazer isso. Nós tínhamos que criar o gráfico. Por 2 anos de contabilidade, a gente não podia usar calculadora. Né? Na minha época de estudo de infância, a gente não podia usar aquele lápis que tinha tabuada. Né? E sempre a gente escuta isso e ficava bravo na época. Né? Hoje eu entendo. Porque a pessoa, ainda mais como professor na rede estadual, que eu tenho dado aula parte do tempo, em exatas, química, física, matemática e biologia. Tá? O que eu vejo é que as pessoas elas querem aprender já como fazer, como operar. E não querem aprender o porquê operar, o porquê fazer. E eu acho que é essa parte que o analista entra, é poder ensinar. Tá? Tem, eu vi aí mudança de hábitos, eu vi que você gostaria de ter uma base. Se quiser, você pode até me chamar no particular, né, entrar no meu canal do Facebook, bater um papo lá, me chama lá, é Murilo Macedo Garcia. É só você entrar lá. Eu não consigo ainda essa agilidade aqui na máquina de poder colocar link, toda essa parte. Mas me chama lá, a gente bate um papo no particular, eu passo o meu zap, a gente conversa. Porque assim, tem uma série de livros, uma série de coisas que não adianta eu passar agora, que eu acho que seria atropelar. A gente vai matar uma linha de raciocínio. Mas eu vi que você está bem interessado. Meu, me chama, a gente bate um papo legal. Eu acho que tem muita coisa legal. Você pode me passar também o que você está estudando. Às vezes eu não vi. É mais uma fonte de aprendizado, né? E obrigado pela ajuda aí no chat, tá? Bom, basicamente nós teremos isso pela frente. A apresentação hoje praticamente está encerrada. Então, ou seja, não é fácil, mas não é impossível. Eu estou aqui para mostrar para vocês, dar minha cara a tapa, poder mostrar, montar aulas para vocês poderem ter novidades, formas de operar, formas de entender o mercado, como funciona o mercado e tentar extrair o máximo possível. Lembrando, esse vídeo sempre vai ser conteúdo gratuito. Ele vai ficar aqui no nosso canal do Charles Investments, Shark School. Se vocês clicarem em assinar o sininho de notificação, sempre vocês vão ter as informações. Sempre, toda vez que tiver uma live nova, vocês vão estar indo. Posteriormente, a gente vai estar colocando esses vídeos também no meu canal. Eu não sei como que vai fazer essa parte, aí o pessoal vai me ajudar. Justamente para vocês terem esse conteúdo. Então, tudo que eu estou estudando, passo a passo, tópico por tópico, a gente vai começar a ver, vai começar a falar, vamos conversar. Basicamente, as aulas serão assim: eu vou fazer uma pequena apresentação e a gente tira dúvidas, tá?
Sempre eu vou poder estar passando meu contato para a gente poder bater um papo. Quem precisar de mais alguma ajuda particular é só chamar. Lembrando, nesse canal, todos os dias, pela manhã, nós teremos o Wake Up com o Peretti, tá? Que ele vai estar tratando das 8h30 às 9h com as principais notícias do mercado, como foi a nossa madrugada em relação ao mundo, o que aconteceu, os fatos importantes que vai ter durante o dia. Na sequência, o Martini vai estar entrando no pregão ao vivo, pegando abertura com vocês dos futuros, dando sequência até 12h30, vendo as melhores possibilidades e oportunidades para a gente poder extrair dinheiro do mercado. Tá? Na sequência vem o Charles Nader, com o programa do 12h30 até as 17h, que ele vai estar tocando o pregão, vendo operações tanto de day trade quanto swing trade. Lembrando, o Martini e o Charles Nader, eles são analistas CNPIs, tá? E das 5 até as 6 nós vamos ter esse programa educacional que seria a saga do CNPI, comigo, Murilo Garcia, Dog Trader, onde a gente vai estar podendo estudar tudo isso. Legal? Pessoal, hoje eu estou encerrando por aqui a transmissão. Eu queria agradecer muito ao chat, aos likes. Não esqueça de dar o like, compartilhar. Isso ajuda muito a divulgar o canal, divulgar os nossos nomes, principalmente ajudar. Como eu falei, as pessoas ficam muito... É difícil as informações, né? Apesar de hoje você ter muito conteúdo gratuito no YouTube, se você jogar Bolsa de Valores ou você jogar qualquer indicador ou qualquer coisa assim, você encontra muito conteúdo, ele está muito disperso. Então, quando a gente quer se aprofundar, é complicado. Eu gostaria de pedir mais essa ajuda para vocês. Avisa os amigos, fala com o pessoal, quem está interessado, quem está a fim de aprender. Vem para o nosso canal, vem conhecer, estudar com a gente, aprender com a gente e, é claro, ensinar a gente. Porque eu acho que um aprendizado é sempre uma troca mútua de conhecimento. Tá? Eu estou encerrando a transmissão, que hoje eu tenho uma prova semestral da faculdade. Eu estudo na Universidade de São Paulo, faço matemática lá, eu sou formado em Química e agora eu estou terminando a faculdade de Matemática. E daqui até lá, essa hora é mais ou menos 1h30, então eu tenho que correr, tá bom? Pessoal, muito obrigado, uma boa noite, valeu, até amanhã, tchau, tchau.